Justiça do Rio suspende decisão que impediu o prosseguimento da licitação aberta pela Petrobras para a realização de serviços de instalações de redes elétricas no Rio Grande do Norte. E você vai ver também. Réus da Operação Gabarito acusados de fraudes em concursos públicos vão ser julgados pela Justiça Federal. Justiça caça liminar e autoriza que navio com 25 mil cabeças de gado a bordo deixe o Porto de Santos. Pesquisa do STJ aponta que a absolvição de réus condenados em segunda instância é menor que 1%. Biometria. TSE e Mato Grosso do Sul firmam acordo de cooperação para garantir fidelidade e segurança à identificação civil e cadastramento dos eleitores. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, autorizou que o navio com 25 mil cabeças de gado a bordo deixe o Porto de Santos. Gabriel Seafrei tem outras informações para a gente. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A decisão atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União. Esses 25 mil bois estavam em um navio que estava impedido de partir aqui do país por uma decisão também da Justiça Federal. Ativistas afirmavam que os animais haviam sido vítimas de maus tratos. Com a liminar suspensa na noite deste domingo, o navio partiu para a Turquia, onde os bois então serão levados na madrugada desta segunda-feira. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações. Uma pesquisa da Coordenadoria de Gestão da Informação do Superior Tribunal de Justiça aponta que menos de 1% dos recursos de defesa julgados pelo STJ resultaram na absolvição dos réus. O levantamento faz parte de um estudo coordenado pelo ministro Rogério Schietti Cruz. A pesquisa levou em consideração quase 69 mil decisões do STJ, decisões monocráticas e colegiadas dos 10 ministros que compõem a 5ª e 6ª turma do STJ, especializadas em direito criminal. Dos pedidos realizados entre setembro de 2015 e agosto de 2017, em apenas 0,62% das decisões houve absolvição. Em 1,02%, os ministros decidiram pela substituição da pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos. Em menos de 1% foi reconhecida a prescrição do crime. 6,44% dos casos tiveram a pena reduzida. Em 2,32% houve a diminuição da pena de multa e 4,57% das decisões sofreram alteração de regime prisional. O levantamento demonstra que é bem reduzida a taxa de correção de erros judiciários por meio do recurso especial em matéria penal. O ministro Rogério Schietti Cruz considerou que a pesquisa oferece um retrato mais precioso sobre o destino dos recursos julgados no STJ, que é ponto fundamental a ser considerado neste momento, em que se discute a hipótese de mudança da jurisprudência do STF sobre execução provisória da pena. Com a publicação da pesquisa, Schietti destacou que a mutação constitucional do STF não suprimiu o direito dos réus de rever decisões condenatórias proferidas nas instâncias ordinárias. Apenas encurtou o prazo, que era demasiadamente longo, para iniciar a execução da pena. O julgamento dos réus envolvidos em fraudes de concursos no esquema criminoso desarticulado pela Operação Gabarito passou a ser responsabilidade da Justiça Federal na Paraíba. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A Operação Gabarito desarticulou uma organização criminosa com 82 suspeitos envolvidos. 31 pessoas foram presas pela polícia. Segundo a polícia, o grupo fraudou concursos em pelo menos 15 estados, aprovou mais de 500 pessoas e movimentou 29 milhões de reais durante 12 anos. As informações sobre a Justiça Eleitoral estão mais acessíveis aos eleitores. Um software especial ajuda deficientes visuais ou auditivos a explorar o site. A notícia publicada no site do TSE, lida em voz alta. Parece algo simples para quem enxerga perfeitamente, mas nem tanto para quem é cego. Para os eleitores que têm a visão comprometida, esse som é uma conquista. Na ocasião, o ministro destacou a necessidade de cooperação e interação entre os TRS. A mesma bonequinha inteligente também faz gestos que têm um significado enorme. O software faz a leitura de textos na linguagem de Libras. Um imenso significado do ponto de vista de inclusão social e de respeito para com as pessoas que têm algum tipo de
dificuldade, o que mostra também a sensibilidade de toda a equipe para esse tema. Na ponta direita da página do TSE, você vai encontrar duas imagens. Uma para a linguagem de sinais e outra para o áudio. Basta clicar e pronto. Esse mesmo software também é um apoio na divulgação de informações para pessoas com deficiências intelectuais, analfabetos e idosos. É a tecnologia que traduz textos e transforma o português escrito em libras e voz. Ressaltando a importância do compartilhamento de boas práticas e de uma gestão participativa. O juiz Luiz Roberto Ayub, da 24ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, suspendeu a decisão da primeira instância que impedia o prosseguimento da licitação aberta pela Petrobras para a realização de serviços de instalações de redes elétricas no Rio Grande do Norte. Evelyn Araújo tem os detalhes desse pedido. Boa tarde, Evelyn. Oi, Érica, boa tarde. O pedido de suspensão em primeira instância foi feito por uma empresa que teve a inscrição negada no processo. No recurso, a Petrobras afirma que ela faz parte do mesmo grupo econômico de uma outra companhia que está sendo investigada pela Operação Lava Jato e por isso foi inscrita na bandeira vermelha para participação de licitações. Agora, com esse recurso negado, a Petrobras vai poder continuar esse processo de licitação, Érica. Obrigada, Evelyn, pelas informações. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça os cuidados na hora de alugar um imóvel por temporada pela internet. Voltamos já já. Carnaval chegando, logo depois vem a Semana Santa, né? E você, está pensando em alugar um imóvel por temporada? Não faltam opções na internet, mas para evitar problemas é preciso checar se a oferta é mesmo real e ainda formalizar um contrato com todas as regras do negócio. As ofertas na internet para quem quer alugar imóvel por temporada são as mais diversas e a procura por esse tipo de serviço cresce nesta época do ano. Muitos querem aproveitar as férias e os feriados prolongados. É o caso de Marco Aurélio. No ano passado, ele reservou uma casa em Orlando, nos Estados Unidos, e teve que seguir uma série de regras. Entre elas, devolver o espaço limpo e organizado e as toalhas lavadas. Também no ano passado, o aposentado alugou uma casa em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O imóvel tinha certos problemas pontuais, mas eu fico dentro da relação custo-benefício. Nós pagamos um preço muito barato, o imóvel assim não era inabitável. Eram problemas pontuais que ficou dentro da minha expectativa pelo que eu havia pago, né? Mas nem sempre o que foi acordado sai como planejado. Para evitar os golpes, tanto inquilinos quanto locatários devem seguir algumas orientações, como, por exemplo, desconfiar de ofertas muito baratas e checar todas as regras de locação especificadas no contrato. O aluguel por temporada está previsto na lei do inquilinato, mas tem alguns pontos diferentes do aluguel por tempo indeterminado. Um deles é em relação ao pagamento. Quando o imóvel for reservado por um período inferior a 90 dias, o locatário pode exigir que o valor combinado seja pago antecipadamente. E é nessa hora que o inquilino deve ficar atento para não perder dinheiro. Este advogado explica que é importante registrar um contrato por escrito com todas as informações das partes, das características do imóvel e, se possível, fazer uma vistoria prévia no local. Dentro desse período expresso de locação, se ultrapassar esse período e o locatário não deixar o imóvel, o locador tem que, logo após os 30 dias após esse período, entrar com ação de despejo. Se ele não entrar, esse contrato automaticamente vai se tornar um contrato por tempo indeterminado e vai ser regido normalmente pela lei do inquilinato e não pelos artigos que regulamentam a alocação por temporada. Maria Helena tem uma casa em Trancoso, na Bahia, e costuma alugar o imóvel durante todo o ano. Está nesta atividade há 22 anos e diz que nunca teve problemas com os inquilinos, mas não dispensa o contrato na hora de fazer a negociação. Meu contrato é um contrato simplificado de locação, temporário, é óbvio. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. O importante é que a gente acaba ficando amigo, a gente acaba gostando do convívio.
Para falar sobre esse assunto, está aqui a advogada Eudecira Morim, que é especialista em direito do consumidor. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, sempre que chega essa época do ano, né, férias, já passou um pouquinho, mas tem carnaval aí, esses feriados prolongados, Semana Santa e os demais feriados prolongados durante o ano, sempre surge aquela dúvida de como alugar com segurança o imóvel na internet. E a gente vê dezenas de notícias aí de pessoas que caíram em golpes, né? O que a pessoa deve prestar atenção no primeiro momento? É verdade. Às vezes também há a necessidade da alocação desses imóveis, até para fazer um curso, a trabalho. Então, as pessoas têm que estarem muito atentas, muito atentas. E o contrato é que vai dizer, não é, quais são os deveres e quais são os direitos de cada um das partes envolvidas. Então, é importante ter esse contrato, é importante que haja um planejamento, que antes de decidir pela locação, o locatário veja a questão da localização, se ele vai querer ficar próximo da confusão ou não um pouco mais afastado. Então, ele precisa fazer um planejamento. Fez o planejamento, viu a localização, aí sim vai partir para o contrato. Hoje em dia está em voga muito aplicativos de celular, né? Inclusive para aluguel desses imóveis ou então para pessoas que saem das próprias casas e alugam um imóvel num período de alta temporada. Quando o trâmite todo, esse contrato é feito por meio desse site, se houver algum problema, o site que ofereceu esse imóvel também é corresponsável? Todas as partes que estiveram no negócio são responsáveis, não é? Então, mesmo que o locatário entre com o procedimento, tenha que discutir diretamente com o locador, ou ele faça a opção também pelo site, pode ter uma ação ali regressiva entre o site e o locador, não é? Mas todos são responsáveis, embora esse tipo de locação não seja uma relação de consumo. Ele é decidido por uma lei especial, que é a lei do inquilinato, ela rege também a alocação por temporada. Os princípios da boa-fé, da transparência e da informação, eles são princípios constitucionais e devem ser observados. Nem sempre os sites oferecem um contrato para a pessoa assinar, até porque às vezes a negociação é virtual. Mas às vezes tem um contrato ali que a pessoa tem que clicar e dizer que está de acordo com aquele contrato para todo mundo feito por ali. A pessoa muitas vezes não lê aquilo, tem que ler? Tem que ler. O contrato é exatamente a prevenção para ambas as partes. Não é? O contrato é que vai dizer quais são as obrigações do locatário e quais são as obrigações do locador, bem como também os direitos de cada um. Então, o contrato é a lei entre as partes e tem que ser cumprido. Por isso, ele tem que ser lido, ele tem que ser observado, lembrando que é necessário fazer uma vistoria nesse imóvel, recebeu a chave, não é? Vai adentrar o imóvel? Pode ser de próprio punho. Pega um papel, uma caneta e escreve as condições em que encontrou o imóvel. Pode tirar foto também. Claro, deve. Essas condições vão ficar apensadas a esse contrato, vão ficar juntas a esse contrato, para que depois não haja questão, não estava assim, estava a pintura, né? Então, o locatário, ele já se acautela ali todas as condições, inclusive da mobília, qual a mobília que estava ali. Precisa fazer essa relação e essa relação vai fazer parte deste contrato, mesmo esse contrato tenha sido feito virtualmente, tenha sido feito através da internet. Vamos supor que a pessoa tome todos os cuidados, e mesmo assim ela chegue lá ou não tomou os cuidados devidos, chegue no imóvel com a família toda para passar os dias combinados, esse imóvel não existe, ou ele apresenta, ou é diferente do que ele alugou, qual é a providência que ele deve tomar imediatamente para se resguardar? Se o imóvel não existe, aí é golpe, tem que ir à delegacia de polícia. Aí é caso de polícia. Neste caso específico do golpe, é a delegacia de polícia que resolve. Se a questão foi outra de localização, de condições, não foi isso bem, a foto dizia uma coisa, aqui está outra. É um momento que se converse com o proprietário, com o corretor, com a própria imobiliária, se tiver sido feito através desses outros agentes, e se tente resolver ali com um desconto no valor, ou com um dia a mais de permanência. O ideal seria que se conseguisse resolver entre as partes envolvidas, num acordo, sem necessidade judiciário. Mas
caso não resolva, o judiciário estará sempre atento e de portas abertas para resolver qualquer problema do cidadão. Doutora, e se esse aluguel, se esse contrato for feito com uma casa no exterior, vale qual legislação? Do local. É a legislação do local onde está o imóvel que vai prevalecer em caso de demanda. Quer dizer, daí se a pessoa viajou, foi para o exterior e teve algum problema, tem que resolver lá mesmo, antes de voltar para o Brasil? Sim, tem que resolver lá antes de voltar para o Brasil, porque aí a legislação é a do local do imóvel, mesmo o contrato tendo sido feito pela internet. Tá ótimo, doutora. Obrigada pela participação. Eu conversei com Eudecir Amorim, que é advogada, especialista em direito do consumidor, e conversou com a gente a respeito dos cuidados nessa época do ano, de feriados prolongados com aluguel por temporada. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Até uma próxima. A Promotoria de Justiça da Comarca de São Pedro da Água Branca, no Maranhão, entrou com uma ação na Justiça pedindo a suspensão de todos os gastos com o carnaval na cidade até a regularização do pagamento dos servidores municipais em atraso desde novembro de 2017. De acordo com as investigações da promotoria, os servidores concursados do município não receberam os vencimentos de dezembro e metade do 13º salário. Já os contratados estão sem receber desde novembro e sem o repasse das parcelas do 13º. A Secretaria Municipal de Finanças de São Pedro da Água Branca afirmou que os atrasos seriam motivados por um suposto problema na abertura da conta bancária. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Biometria, TSE e Mato Grosso do Sul firmam acordos de cooperação para garantir fidelidade e segurança à identificação civil e cadastramento dos eleitores. A gente volta já já. Começa hoje às 14h a sessão virtual do Conselho Nacional de Justiça. Na 31ª sessão serão levados a julgamento 63 processos. A votação ficará aberta aos conselheiros até o dia 15 de fevereiro. Nessa modalidade de sessão, os julgamentos são realizados à distância, em plataforma virtual, hospedada no portal do CNJ. A exemplo de outras sessões, a maioria dos processos da pauta é de recursos, contratos administrativos de tribunais e corregedorias. Neles, o CNJ tem que se posicionar, entre outros temas, a respeito de punições disciplinares a magistrados e concursos para cartórios. O Brasil abriga a maior biodiversidade do mundo. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, são mais de 100 mil espécies de invertebrados e quase 9 mil de vertebrados. O problema é que cerca de 10% da fauna, mais de 1.100 espécies, estão ameaçadas de extinção por causa do homem. A principal ameaça é a perda do habitat, devido à expansão agrícola e obras de infraestrutura das cidades. Ricardo, que é biólogo e professor do Departamento de Zoologia da Universidade de Brasília, explica essa situação. Nós precisamos de espaço, a espécie humana está com 7 bilhões de pessoas, espaço para colocar nossas cidades, infraestrutura, produção de energia, produção de alimentos. Então a gente demanda muita área para produzir área de pastagem, produzir os alimentos que são necessários. E com isso a gente reduz cada vez mais o espaço disponível para as espécies. A caça de animais com estilingues, armas e armadilhas tem pena de reclusão de 1 a 3 anos. Já o tráfico de animais tem uma pena de prisão que vai de 2 a 5 anos. Se o suspeito for estrangeiro, cumpre a pena aqui no país e depois é expulso. A lei ambiental também proíbe a destruição de ninhos e criadouros. Apesar do rigor da lei, o tráfico de animais silvestres ainda é uma realidade no país. Rodrigo e Salomão são parceiros dos animais e, como voluntários há 7 anos da organização não governamental Jurumi, tentam ajudar as espécies como podem, principalmente na Floresta Nacional de Brasília, que tem mais de 3 mil hectares de área preservada. A gente observa tudo que for possível, então tanto o registro, tanta presença dos animais, mas o contexto todo, ou seja, a área como está, o que precisa ser estudado, alguns indicativos para novos projetos, novas pesquisas, então tudo isso é considerado. Em Corumbá de Goiás, município a 80 quilômetros do centro de Brasília, Dona Cristina Gianni fundou em 2001 o Instituto NEX, que em português significa não à extinção. Por aqui ela abriga 15 onças pintadas, 7 pardas, 3 jaguatiricas e 2 jaguarandis. Ajuda os animais a se recuperarem de violências sofridas por pessoas ou por outros bichos. Vários felinos já passaram pelo local. O que eu senti que precisava ser feito era, primeiro, cuidar dos animais problema. Desses animais que o IBAMA não tem recintos apropriados para eles, né? Porque eles crescem por segundo.
Falando de proteção aos animais, o Zoológico de Brasília é famoso internacionalmente por ajudar a mantê-los em cativeiro. Aqui vivem mais de 800 bichos, de 181 espécies diferentes. Dessas, 50 estão ameaçadas de extinção. Para o assessor de conservação e pesquisa do zoológico, isso acontece por causa da emissão de gases que provocam o efeito estufa, do desaparecimento das florestas, das queimadas e também da violência contra os animais. Nós vivemos num período que nós chamamos de extinção em massa. A última, para as pessoas terem uma ideia, foi há 65 milhões de anos, quando os dinossauros apareceram. Então, assim como um hospital trabalha para curar as pessoas, um zoológico no mundo atual ele trabalha para curar a destruição que o ser humano está causando na natureza. A educação é um direito fundamental. Em Brasília, mais de 2.000 crianças hospitalizadas recebem acompanhamento escolar para garantir esse direito e não perder o ano. Em um mundo repleto de tecnologia, Felipe mergulha nos livros. Tem vários desenhos, aí eu gosto de colorido. O lugar preferido da Laisla é a brinquedoteca. É aqui que ela esquece o tratamento médico e pode viver como qualquer outra criança. Porque aqui tem brinquedo, que é cheinho, tem casa de fantoche. Felipe e Laisla estão internados no Hospital Universitário de Brasília. E como já estão em período escolar, recebem um atendimento especial da pedagoga, que acompanha o desenvolvimento deles mesmo durante a internação. Faço contato com as escolas para solicitar as atividades, as provas, até mesmo os conteúdos, para poder fazer o acompanhamento sistemático durante a internação. Assim que o paciente tem alta, feito o relatório de tudo que foi realizado com a criança e com o adolescente, juntamente com as atividades feitas, a criança leva para a escola de origem. No período de férias, as atividades são mantidas, mas de uma forma mais leve, que deixa as crianças mais à vontade. Hoje foi dia de contar histórias. Sentir-se amado e amar é uma ótima sensação, pois quando somos queridos, a vida tem muito mais sentido. No Distrito Federal, 9 hospitais públicos oferecem acompanhamento escolar. Os 14 professores destinados a essa atividade atendem, em média, 2.500 estudantes por ano letivo. O professor ele vai trabalhar de forma lúdica os conteúdos com esse estudante. Então, é trazer um bem-estar, é fazer com que esse estudante esteja apto, propício para posteriormente ser reintegrado ao ambiente escolar sem nenhum impacto. A educação é um direito fundamental. Está prevista na nossa lei máxima, a Constituição Federal. A escola é responsável por preparar crianças e adolescentes para a plena cidadania. E é obrigação das instituições dar condições para que todos tenham acesso a ela. A Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases, as resoluções do Conselho Nacional de Educação colocaram situações limites como essa, uma criança hospitalizada, uma criança que não pode frequentar a escola, também como prioridade. E aí é uma obrigação do Estado oferecer essa educação, buscando formas alternativas. O brasileiro vai ter um documento único ainda em 2018. O governo federal lançou na manhã desta segunda-feira o projeto piloto do Documento Nacional de Identificação, o DNI, em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral. Inicialmente, o documento vai reunir o CPF e o título de eleitor do cidadão. Nessa primeira fase, o aplicativo está disponível somente para servidores do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e também do TSE. Ele deve ficar pronto para uso de todos os brasileiros a partir de julho. E o Tribunal Superior Eleitoral e o governo do Mato Grosso do Sul firmaram um acordo de cooperação técnica para o compartilhamento de dados biométricos de eleitores. O convênio foi assinado pelo presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, pela presidente do TRE do Mato Grosso do Sul, Tânia de Freitas, e pelo secretário de Segurança do Estado, Antônio Carlos Videira. O TSE e o governo do Mato Grosso do Sul vão trabalhar com a integração de informações dos eleitores a partir dos dados da biometria. Segundo o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, esse trabalho em conjunto também contribui com o DNI. O Documento Nacional de Identificação é uma iniciativa do TSE, em conjunto com o Executivo e o Legislativo, para elaborar um registro único para o cidadão. Nós vamos estar, talvez, cumprindo um sonho de muitos anos, que é o lançamento da Identificação Civil Nacional. O
O secretário de Segurança do Mato Grosso do Sul lembrou que o trabalho integrado de dados auxilia na segurança pública. É uma forma de nós estreitarmos ainda mais o relacionamento do Executivo e do Judiciário, sobretudo neste ano de eleições. Mais da metade do eleitorado brasileiro, cerca de 74 milhões de pessoas, tem a digital cadastrada. 7 estados já concluíram 100% da biometria. E a previsão da Justiça Eleitoral é que todos os eleitores do país sejam recadastrados até 2022. Hoje tem Direito Sem Fronteiras. Pela primeira vez, a União Europeia abriu um processo contra um país do bloco. A Polônia está na mira. Saiba mais detalhes desse ato inédito no Direito Sem Fronteiras. É logo mais às 8 da noite. Não perca. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você tem ao longo da nossa programação, ou logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição, que começa às 6h30 da noite. Uma boa tarde para você. A gente se encontra novamente amanhã. Até lá.